Olá, tudo bem? Estamos aqui com o nosso Atualidades, mais uma vez chegando. Hoje é quinta-feira, dia do caminhoneiro, hein? Parabéns aos nossos amigos caminhoneiros aí, caminhoneiros que são muito importantes. Sem caminhão, o Brasil para. E essa é uma grande realidade que já foi demonstrada. Você se lembra na grande greve dos caminhoneiros que tivemos aí há 3 anos, 4 anos mais ou menos, e nesse ano, quando os caminhoneiros voltaram a ameaçar paralisar de novo os seus trabalhos. Então, sem caminhão, o Brasil para, mas a realidade é que é preciso também valorizar aí o trabalho destes caminhoneiros, aumentando o valor do frete, diminuindo o valor do diesel, por exemplo. Esta é uma grande realidade. Aliás, combustíveis, que eu vou lhe dizer uma coisa, hein? A situação está realmente bastante complicada. Queria começar hoje falando de uma boa notícia que eu tenho aqui, que São José dos Campos e Taubaté são as duas cidades do Vale do Paraíba que estão aí entre as 5 cidades brasileiras de melhor qualidade de vida no sentido reversão de tributos. Quer dizer, Taubaté e São José dos Campos devolvem mais tributos aos seus moradores do que outras cidades brasileiras. A líder das cidades do interior é Jundiaí, seguida por Piracicaba, São José dos Campos, Maringá e a cidade de Taubaté. Entre as capitais, Curitiba está na primeira colocação. Esse é um resultado importante, principalmente quando a gente fala da necessidade que o cidadão tem de receber aqueles impostos que ele paga normalmente, né? Se ele paga, ele tem direito a receber em saúde, em educação, em mobilidade urbana, em habitação, em lazer, né? Tudo isso o cidadão tem direito segundo a Constituição brasileira. Mas, infelizmente, grande parte dos impostos do Brasil não retorna às mãos do cidadão como deveria retornar. Por falar em economia, hoje a Fundação Getúlio Vargas divulgou aí uma queda de 0,37 ponto percentual na inflação, que ainda é alta com relação aos segmentos de alimento, luz e combustíveis. Os preços ao consumidor e também no atacado apresentam aí índices bastante altos, o que mostra que é importante que o Brasil continue tentando fazer com que haja pelo menos um pouco de estabilidade na sua economia. O ponto positivo é que a economia brasileira está crescendo com o avanço da vacinação. Nós já falamos ontem aqui do aumento das contratações do comércio aqui no Vale do Paraíba, mais de 7 mil contratações aí do comércio aqui na região do Vale do Paraíba, e isso é bastante importante. O que eu não entendo é a determinação do Ministério da Saúde hoje de falar agora, né, quanto a maioria dos jovens e adolescentes estão vacinados, que não recomenda a vacinação para adolescentes no Brasil. Algo que realmente não dá para entender. O que eu estava falando com relação à questão da inflação é que, por exemplo, bares, restaurantes, academias, salões de beleza, agências de viagens estão voltando a ter aí um movimento maior. Isso, claro, na expectativa de uma melhora com relação às condições da economia. Mas uma preocupação que vem ao mesmo tempo com essa melhora na economia é exatamente uma determinação aí do Banco Central, que já falou que a taxa básica de juros da economia ainda vai subir nos próximos meses, exatamente no sentido de se tentar controlar a inflação. A gente sabe que o povo está apertado, está sem dinheiro, e aí a gente vê uma previsão de um dos consultores aí do Banco Itaú de crescimento para o PIB do Brasil hoje de apenas 0,5 ponto percentual. Então é muito pouco isso em termos daquilo que a gente espera de melhoria da economia. Por que tanto pessimismo então? Porque o Banco Central continua dizendo que vai subir os juros para tentar segurar a inflação. Será que é assim que se segura a inflação? Ou é
dando à população a possibilidade de se alimentar, a possibilidade de se movimentar aí com relação àquilo que é necessário no transporte urbano e também na mobilidade urbana. Então, nesse quesito, envolvendo a questão da inflação, ao mesmo tempo do aumento de consumo, a gente tem aí um choque de realidade que pode causar aí pelo menos um pouco de insegurança econômica no país hoje. Eu queria falar ainda com relação à reforma política, né, que nós tivemos aí a aprovação no Congresso Nacional, novo Código Eleitoral que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, que trouxe aí alguns retrocessos, né? Por exemplo, a volta das coligações. Ano passado nós não tivemos, ou na última eleição, por exemplo, para vereador aqui na cidade de Taubaté, em todo o território nacional, nós não tivemos as coligações. Agora vamos ter de volta as coligações. Outro ponto negativo aí é a volta da propaganda, da malfadada, da maldita propaganda eleitoral gratuita para partidos políticos no rádio e na televisão. Isso aí é um retrocesso terrível e que mostra aí que, claro, quem é beneficiado com isso, com a volta das coligações, a volta da propaganda política, são os partidos danicos, aqueles partidos que vivem aí nas tetas, né, do fundo eleitoral, do fundo partidário, principalmente os presidentes desses partidos que vivem aí nas tetas desses dois fundos, o que é um grande retrocesso para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Tem coisas boas, tem algumas coisas intrigantes, né? Foi aprovado pela Câmara, agora vai para o Senado, depois vai para a sanção do presidente da República. Agora uma decisão importante é se esvaziar um pouco a justiça, o poderio da justiça eleitoral no Brasil, que continua sendo mais legisladora do que judiciária, diga-se de passagem. Qualquer brechinha que se dá, né, os 7 ministros do Superior Tribunal Eleitoral já vão fazer ali uma lei para isso, para aquilo, para aquele outro. Isso, por exemplo, com relação às candidaturas. Candidatura colocada, candidatura aprovada, candidatura com campanha feita e candidatura eleita, não tem mais aquele negócio de, a partir de agora, depois da eleição, nós termos aí o candidato que não ganhou a eleição, entrar na justiça e o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ser um terceiro turno das eleições. Isso acabou com relação a esse novo Código Eleitoral que foi aprovado ontem pela Câmara. Eu lembro, ainda tem que passar pelo Senado e depois ir à sanção do presidente antes de outubro para valer nas eleições do ano que vem. E claro, a gente vai falar ainda muito mais sobre eleições aqui no nosso Atualidades. Grande abraço para você, obrigado pela sua atenção e até a próxima.